Voltamos. Seja bem-vindo e seja bem-vinda se você chegou agora. No programa de hoje, debatemos a política externa adotada nesses 100 dias do governo Bolsonaro. Participe pelo WhatsApp no 99642-8473. Eu peço desculpas sempre para os nossos convidados quando fico olhando para o telefone. Eu acho que é extremamente indelicado fazer isso, mas é porque os telespectadores estão mandando várias dessas perguntas. Quando fiz, Adriana, Eduardo, Aziz, aquela costura no segundo bloco, a partir da opinião de um estrangeiro sobre o que está acontecendo, eu queria chegar um pouquinho nessa ideia da polarização, de chegar na lógica de quando a democracia morre. Mas não morre a partir do que a gente já conhecia, com Dutra, com o golpe de 64, mas morre a partir de um sujeito que foi eleito em 98, Hugo Chávez na Venezuela, por exemplo, né? Que eleito, ballot, urna lá, votinho na urna, e que depois, ao longo do tempo, se tornou um governo autoritário, como vemos o Duterte nas Filipinas e outros. O Flávio Mesquita de Belo Horizonte. Flávio, obrigado pela sua participação. Coloca o seguinte: senhores, boa noite. Em referência à aproximação Bolsonaro-Trump, gostaria de abordar o tema Venezuela. Corremos o risco do acirramento de ânimos? O Brasil ganha ou perde com a postura adotada? Deveria o Brasil manter-se neutro? Eduardo. Bem, eu acho que o Brasil é um país que sempre teve esse tipo de postura, né? Manter a neutralidade, ainda mais quando o problema é referente a outros países. Eu acho que o professor Aziz até pode falar até melhor do que eu sobre isso. Mas o que eu vislumbro é o seguinte: você tem um interesse comercial muito grande ali, tá? A questão do petróleo. A começar que, atualmente, você não tem um problema com o petróleo, porque você tem uma oferta mundial de petróleo que atende, tanto que os Estados Unidos se deram ao luxo, se não me engano, de reduziu até de não comprar mais, de importar petróleo da Venezuela, né? Você tem a questão com o Brasil. A começar que, como o professor Adriano falou, a própria Venezuela deve muito ao Brasil. Tem a questão de soberania da América do Sul, onde o Brasil tem é um ator relevante nesse processo. Então, o que eu vejo é o seguinte: a questão da Venezuela ela está se deteriorando cada vez mais. Tá? Parece que a inflação da Venezuela vai ser de 1 milhão ao ano. Né? E é um valor assim que a gente vai haver um caos social lá. Então, quer dizer, o Brasil tem, de certa forma... Pois é, aí puxando por esse gancho de caos social de um país irmão, fronteira... Às vezes, como complementar também isso que o Eduardo está colocando, como que podemos ser mais protagonistas disso, mas eu acho que o que a pergunta do Flávio coloca, Flávio, não sei se interpretei bem, o Flávio está temeroso com relação a posicionar-se, como em alguns momentos foi posicionado de forma belicosa, de forma mais agressiva. Bem, de algum modo, no passado havia, no governo do PT, houve... se não vou dizer que houve um alinhamento, mas havia alguma simpatia pelo governo Maduro. Não é? Houve, né? O Lula chegou a fazer campanha política. Isso é indiscutível. Né? Gleisi Hoffmann esteve na posse do presidente Maduro. Então, eu acho que não dá para escapar disso. Mas o problema de tomar um dos lados... bom, e também a oposição, né? Vamos lembrar que Aécio Neves e alguns outros congressistas estiveram na Venezuela para se encontrar com membros da oposição, com gente da oposição. Capriles na época, né? Capriles na época, exatamente, Henrique Capriles. O problema de nós tomarmos um lado, primeiro, que do ponto de vista do direito internacional, é uma ilegalidade. Não é? Nós não temos que nos imiscuir em assuntos internos. E, segundo, é que nós perdemos a condição de interlocutores. Cada vez mais você tem, então, o Trump, não é, dando seus palpites, mas você vai ter também Rússia e China querendo dar os seus palpites e, mais do que isso, não é, com uma atuação mais concreta no cotidiano venezuelano. Aviões, navios de guerra, todos eles lá, né? Exatamente. Adriano, a contribuir. Pois é, é complicado, porque uma eventual intervenção ou uma pressão que está tendo, né, por enquanto, pode ter resultados positivos, como resultados negativos também inesperados. Mas uma neutralidade também pode ter. Então, a dificuldade exatamente e o fácil, né, das relações internacionais é exatamente esse. Ou seja, que caso por acaso tentar... Estar neutro também gera uma reação. Gera alguma consequência e, às vezes,
essas consequências negativas. Então, nós precisamos pensar sobre questões de fronteira, questões políticas, questões geopolíticas, mas também uma questão humanitária. Ou seja, hoje tem milhões e milhões de pessoas morrendo de fome mesmo, e não só figurativamente, mas literalmente mesmo falando, e com liberdades que estão sendo tolhidas, com repressão na rua, nas praças, etc. Doenças que não estão sendo controladas, que vêm para cá. Quando eles passam na fronteira. Então, tem uma questão de humanitária também a ser considerada. Obviamente, fazer um balanço e quantificar tudo isso é muito complicado. Por isso que, geralmente, nas relações internacionais, se tenta chegar, eventualmente, num uso da força só em última instância, depois de ter usado todos os recursos possíveis, que é o que está acontecendo atualmente. Ou seja, o Grupo de Lima, os vários países da América Latina estão tentando pressionar o atual governo de Maduro para fazer uma saída mais pacífica possível, talvez criando um corredor de fuga para ele, garantir alguma coisa, etc., e fazer uma transição mais pacífica possível para afinal, o bem-estar dos cidadãos mesmo. Olha que bacana, senhores, a pergunta do Carlos, daqui de Belo Horizonte. Há, de acordo com vocês, o risco eminente da perda dos direitos garantidos pela Constituição de 88? Olha que interessante. A expressão do Adriano foi bacana nessa. Depois eu queria a câmera 3 pegando a expressão do Adriano. A gente não disse isso, né? Mas, Carlos, sua pergunta é bacana. Como este risco é visto pela política internacional? Estamos arriscados a perder direitos? Será que estamos caminhando para ser uma república dos Estados Unidos do Brasil? A questão da facilidade dos americanos, canadenses e outros 3 países não gera uma questão constitucional de reciprocidade? Eu acho que o Carlos está extremamente incomodado com a aproximação a Donald Trump. Parece que sim, né? Aos Estados Unidos, talvez, de forma geral. Olha, a questão, por exemplo, dos vistos, repito, eu acho que não tem muito como abordar do ponto de vista racional algumas questões que algumas pessoas legitimamente levam do ponto de vista pessoal, emotivo, revanchismo, vingança e coisas desse tipo. Então, longe de mim querer convencer qualquer um, mas a questão dos vistos é uma simples questão pragmática. Ou seja, é muito provável que australianos, canadenses, japoneses e americanos venham para cá e depois fiquem, né? Venham como turistas sem visto e depois fiquem escondidos, tentando, né, ficar, etc. Então, na verdade, o único resultado concreto que isso vai ter é o aumento do turismo. Já na semana seguinte, depois deste anúncio, já teve um aumento por busca de passagem para o Brasil de 36% a mais. E, supostamente, então, se isso se reflete também em turistas de países de alta renda, vai só ter benefícios para os negócios. Então, imagina quem trabalha com turismo vai ter, neste caso, uma abordagem pragmática. Ao contrário, os Estados Unidos e estes países, por exemplo, não usam a reciprocidade. Por quê? Porque há um risco maior mesmo, e tem estatísticas quantitativas que mostram tudo isso, de eventuais turistas que depois podem entrar como turistas sem vistos e depois ficar irregulares no país. E, atenção, esta não reciprocidade acontece em vários contextos, em vários países, é comum, é normal. Então, tirando questões ideológicas, do ponto de vista pragmático, a única consequência é o aumento de turismo de países de alta renda. Sim. Eu vou estender. Carlos, obrigado pela sua pergunta. Show de bola. Você corrigiu, foi bacana. Boa noite. O Renato Sérgio, daqui de Belo Horizonte. Quero parabenizar o programa pelos temas abordados. Obrigado, Renato. A gente faz esse programa junto contigo. E as meninas da produção e a rapaziada que está toda aqui no estúdio. Gostaria de indagar aos debatedores: a democracia se constrói através do diálogo e críticas, e nessa sistemática, até quando a ideologia partidária prejudica esse diálogo? Muito obrigado. Eduardo Aziz. Quando não há diálogo, justamente isso, quando não há diálogo. Sim. Eu sou dono de uma verdade, ele é dono de outra verdade. O ministro da Educação chegou dizendo isso. Eu sou um gestor. Eu vou querer dialogar. Quer dizer, se não há diálogo... Mas eu não quero conversa com ninguém. Exatamente. Olha que coisa contraditória. Quer dizer, eu tenho que ter o diálogo, eu tenho que aceitar a sua opinião, você tem que aceitar a minha opinião. Agora, se nós estamos aqui com dogmas, tá? Com cláusulas pétreas, vamos colocar assim, que eu não vou mudar a minha opinião, e o professor Adriano também não vai mudar a opinião dele, não vai haver diálogo. Vai ficar esse eterno debate, e quem perde com isso é o país, é a sociedade, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Renato, tem uma palestra desse Steven Levitsky que a gente conversava aqui agora. Se eu li um camarada e o Adriano disse que o cara é bom, te recomendo também.
uma palestra dele, 40 minutos mais ou menos, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Ele fala com inglês bacana, mesmo o sujeito que estiver ali com inglês médio, avançado, ele vai conseguir perceber legal. Te recomendo, tem a ver com a sua pergunta. O Carlos de Belo Horizonte de novo, Aziz. Qual é esse socialismo que o Bolsonaro tanto bombardeia enquanto entrave para o crescimento do país? Socialismo, marxismo, o que é isso que ele está querendo brigar tanto, Aziz? Pois é, eu acho que há uma insatisfação com os rumos que o país teve, principalmente no governo Dilma, no segundo mandato da Dilma, quando o país estava em crise. E Bolsonaro foi capaz de se construir como o antipetista. Ele foi, outros tentaram, mas ele foi mais eficiente nisso, foi ajudado por outros fatores, mas o problema é manter esse ritmo de campanha depois de chegar à presidência. Agora seria o momento de apresentar propostas mais sólidas. Quer dizer, ficar brigando com esse marxismo... Tem temas importantíssimos, né? O país está com aí 12, 13 milhões de desempregados, mais aqueles desalentados que nem estão buscando emprego mais. Então, estamos falando de um universo aí de mais de 20 milhões de pessoas sem emprego. Uhum. Eu não sei ainda com clareza como ele vai tirar as pessoas do desemprego. Né? Uhum. Nós passamos aqui a maior parte do programa falando de questões ideológicas. E é isso que domina a primeira página do jornal no governo Bolsonaro. Perfeito. Bernardo, Fernando, César, daqui a pouquinho leio a pergunta de vocês. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.